Ascensão através de habilidades. Episódio 267. A lança e o escudo do rei espiritual. 1. A energia aumentou. Uma força feroz e forte. Uma vontade que nem mesmo Taizan poderia desconsiderar. Uma força daqueles que atingiram o pico. O fantasma riu. É você desta vez? Herói. Eles devem ter ficado bastante desesperados. Trazendo para você a lança e o escudo do rei. Eles realmente queriam tanto matar esse cara? Não nos questione. Nós apenas seguimos as ordens do rei. Aquele que se autodenominava escudo falou com calma. Barcaza soltou um pequeno gemido com o impulso deles. Você é um espírito de alto escalão? Uma luz peculiar brilhou em seus olhos enquanto olhavam para Barcaza. Então, mesmo um tolo que pretende se opor ao rei conseguiu formar uma conexão. Contratar com um espírito de alto escalão? Nada menos. Fique quieto. Barcaza falou com indiferença. Embora a lança e o escudo pudessem ser considerados espíritos de alto escalão, não havia respeito evidente. Aqueles que abandonaram seu dever e fugiram para cá não têm o direito de falar comigo. Nós apenas seguimos a vontade do rei. O espírito que se autodenominava lança respondeu. Não há razão para seguirmos seu conselho. Suponho que sim. Barcaza era, em última análise, um espírito de alto escalão. O que quer que ele dissesse não alcançaria a lança e o escudo. Barcaza engoliu suas palavras. Taizan olhou em volta. Não importa o quanto ele procurasse, ele não conseguia ver os aventureiros do sexto rank. Eles realmente mataram todos eles. Foi lamentável. Derrotá-los teria lhe proporcionado muito ganho através da ascensão da alma, tornando-o ainda mais forte do que agora. Eles devem tê-los matado para evitar isso. Embora eles possam não saber sobre a ascensão da alma, eles pelo menos saberiam que matar um companheiro aventureiro rende mais recompensas. De qualquer forma, vocês são os últimos, então. Taizan desembainhou sua espada. Eles eram seres muito poderosos. Havia 2 deles. O adversário é difícil de derrotar. Como sempre, a janela do sistema apareceu informando da situação. Seus nomes? Não temos nomes para responder a um ser humilde como você. Mas suponho que podemos realizar o último desejo de um homem que logo morrerá. Eu sou Razan. Eu sou Kueya. Somos os espíritos que guardam o grande rei. Aquele que se autodenominava escudo era Razan. Aquele que se autodenominava lança era Kueya. De acordo com a vontade do grande rei, vamos matar você, humano. Taizan riu. Multar. No final, o que importava era quem ganhava. Taizan ergueu sua espada. Vou deixar o outro para você. Você convocou Minerva, o rei dos espíritos do vento. O vento soprou. Razan e Kueya, que estavam prestes a entrar, hesitaram. Este poder. Poderia ser? O vento crescente tomou forma. Uma mulher de cabelo azul apareceu. Ela acenou com a mão. Olá. Oh, rei. Sim, então chegou a este ponto. Minerva deu um passo à frente com uma expressão amarga. Os oponentes ficaram surpresos com o súbito aparecimento do rei espiritual. Taizan, quem é meu oponente? Aquele que se autodenomina lança. Entendi. Barcaza, vamos embora. Assim que terminou de falar, Minerva golpeou o ar. O vento se transformou em uma bomba e caiu sobre Kueya. Kueya entrou em pânico e cercou-se de chamas. Bum! Argue! Minerva atacou ele. Kueya gritou. Oh, rei, por quê? Você está me perguntando por quê? Minerva sorriu e o pressionou. Taizan apontou sua espada para Razan. Vamos fazer isso. Eu vejo. Então você é o humano contratado pelo rei. Você acabou de perceber? Mas isso não importa. Razan ergueu calmamente sua espada, tão grande quanto o corpo de Taizan. Ele atingiu o chão com seu escudo de corpo inteiro. Nós nos movemos de acordo com as ordens do rei. Não importa com quem você está contratado. Então, morra. A batalha começou. Ao mesmo tempo, habilidades contra inimigos formidáveis foram ativadas sucessivamente. O vento envolveu seu corpo e chamas encheram a área. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o recipiente do rei. Taizan concentrou sua mente e olhou para o inimigo diante dele. O escudo do rei espírito parecia mais uma armadura gigante do que um espírito. Era 3 vezes maior que Taizan. O que ele empunhava era incomum para um espírito, aparecendo tanto como uma espada quanto como um escudo. Razan ergueu o pé. Bum! Com um som estrondoso, o corpo de Razan acelerou. Ele atacou Taizan, com a intenção de esmagá-lo com o escudo gigante. Embora não fosse rápido, era pesado. Foi uma carga cheia de intenção de esmagar e destruir tudo em seu caminho. Taizan ergueu sua espada em direção ao escudo de ataque, planejando desviá-lo usando o flow. Naquele momento, seus instintos o alertaram. O bloqueio resultaria em morte. Taizan deu o pontapé inicial para evitar o ataque. Bum! O escudo de carga bateu na parede. O chão inteiro tremeu violentamente com o impacto. Você tem bons instintos. Bang! Razan atacou novamente, erguendo sua espada gigantesca para atacar. Taizan balançou suas espadas duplas. Clang! A espada de Taizan foi desviada. Ele fez uma careta e moveu o corpo, esquivando-se da espada que pretendia despedaçá-lo.
forte. E isso não foi tudo. Havia uma força peculiar emanando da espada e do escudo do seu oponente. Ele ergueu a espada em direção à lâmina oscilante. Você ativou o Flow. Razan era realmente forte, mas não o suficiente para quebrar Flow com força total. No momento em que a espada de Taizan tocou a de Razan, a trajetória deveria ter torcido, mas a espada de Razan perfurou Flow e colidiu com a espada de Taizan. Clang. Taizan estalou a língua e criou distância. Razan rapidamente se aproximou, empurrando seu escudo para frente. Você ativou o pisca aleatório. Taizan, agora atrás de Razan, enfiou a espada na cintura de Razan. Você ativou a adição. 403 danos a Razan. Foi uma quantidade muito insignificante de dano. Apesar do efeito dos títulos relacionados aos espíritos e do espírito furioso aumentar o dano espiritual em 60%, apenas 400 de dano foram infligidos. Patético. Razan rugiu, erguendo sua espada dourada. Eis o poder das profundezas. Razan ativou Destruição Dourada. King. A energia dourada vazou da espada, materializando-se e começando a engolir tudo ao seu redor. Rumo. Taizan rapidamente criou distância do poder destrutivo esmagador. No entanto, ele não conseguiu evitá-lo completamente. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. O tempo retrocedeu. Os corpos de Taizan e Razan retornaram aos estados anteriores ao ataque. O que? Pela primeira vez, a voz de Razan continha perplexidade. Taizan acelerou e golpeou com sua espada. Razan ergueu o escudo. Clang. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. As pupilas de Taizan dilataram. Apesar de seu ataque, sua anulação de ataque foi ativada. Ele não conseguia entender. O flow não foi ativado e seu ataque também foi revertido. Anulação de ataque. Você tem uma habilidade estranha. Mas Razan também ficou perplexo. Da série de batalhas, ele poderia adivinhar o que era a anulação do ataque. Apagou o próprio ataque e também voltou no tempo. Era uma habilidade de um nível inédito. Agora vejo por que você sobreviveu até agora. Razan ergueu a espada. E Taizan relembrou um fato. Li Taeyeon tinha um motivo para derrotar um Rank S com tais estatísticas. Taizan murmurou. As estatísticas de Li Taeyeon não eram tão altas. Atualmente, se ele atingisse as profundezas, seus atributos quase poderiam atingir um nível semelhante. E naquele momento, ele poderia derrotar um Rank S adequado. Mas essa vitória seria uma decisão precária e difícil. Mesmo com habilidades muito superiores às de Li Taeyeon, era a mesma coisa. A razão era simples. Li Taeyeon tinha equipamentos que poderiam superar tais habilidades. Equipamento das profundezas. Cada peça teve um desempenho impressionante que estava em um nível diferente. O inimigo diante dele era um ser que seguia o rei dos espíritos do fogo e desceu ao labirinto. E aquele rei atravessou suas profundezas. Embora não fosse seu próprio poder, eles desceram as profundezas. Assim, não era estranho que tivessem um ou dois equipamentos das profundezas. Bum! Razan atacou. Taizan se concentrou e moveu seu corpo. Kueia exerceu seu poder. As chamas explodiram, espalhando-se em todas as direções. O poder parecia um tanto desajeitado. Em vez de tentar matar o inimigo, parecia simplesmente afastá-lo. Para alguém que abandonou seu dever e foi embora, você ainda tem um coração espiritual. Minerva murmurou, agitando o vento. Lâminas de vento giravam em torno do corpo de Kueia. Kueia reuniu suas forças e explodiu. O vento colidiu com as chamas e desapareceu. Minerva estalou a língua. Forte, irritantemente. Ela era a rei dos espíritos, mas seu poder era limitado devido ao seu contrato com Taizan. Por outro lado, Kueia não tinha tais limitações. Além disso, ele ficou mais forte à medida que descia para o labirinto. Neste momento, Kueia era mais forte que ela. No entanto, Kueia não a estava dominando, mas sim na defensiva. A razão era simples. Ela era o rei dos espíritos, e Kueia não. Além disso, ele era a lança e o escudo do rei. Mesmo que Minerva não fosse seu rei, ele não poderia atacar alguém no papel de proteger um rei. Após um momento de hesitação, Kueia tomou uma decisão. Ele se cercou de chamas. Então ele os espalhou, pressionando Minerva e Barcaza. Desculpe, cometerei um pecado apenas até que a batalha ali termine. King. Uma barreira de chamas se formou, envolvendo Barcaza e Minerva. Minerva tocou com a ponta do dedo, causando uma reação. O rei é muito mais forte do que tal, mas devido ao contrato com um humano, você não será capaz de escapar do meu poder. Hanf. Minerva cutucou e perguntou. Você acredita que aquele garoto vencerá meu mestre? Eu sei que ele é forte. O rei não contrataria um fraco. Mas ainda assim, ele não pode vencer contra nós. Kueia falou com confiança. Nós entramos nas profundezas. Ganhamos um novo poder lá. Aqueles que não alcançaram as profundezas não podem nos derrotar. Minerva olhou para a batalha de Taizan e Razan. O poder sentido pela espada e escudo de Razan era incomum. Não era apenas uma ferramenta. Era algo completo em si mesmo. Mesmo uma pessoa forte e reconhecida por todos não seria capaz de manusear esse equipamento adequadamente. Era semelhante ao anel que Taizan tinha. Minerva também ficou surpresa. Bem, veremos.
Mas Minerva sorriu. Ela colocou a mão na barreira de chamas. Kueia olhou para ela sem expressão. Ele não achava que a barreira iria quebrar. O poder de um espírito vem do humano contratado. E um humano não poderia ser mais forte que ele mesmo. Dado que ele desceu até aqui, ele deve ter habilidades únicas. Mas ele atravessou as profundezas. Em termos de força pura, ele era superior. Portanto, ele acreditava que sua barreira não poderia ser quebrada. Kueia acreditava que sim. Rachadura. Rachaduras se espalharam pela mão de Minerva através da barreira. Ela sorriu para o surpreso Kueia. Eu não acho. O vento explodiu, engolfando Kueia. Kueia rapidamente reuniu seu poder. Bum! O escudo encheu sua visão. Taizan deu um pontapé no chão para evitá-lo. Razan bateu o pé com um rugido e atacou novamente. Evitar sozinho não vai te render nada. Ele entrou correndo. Ondas douradas emanavam da espada erguida bem alto. Razan ativou Destruição Dourada. King. Uma esfera dourada se formou ao redor da espada, esmagando tudo em seu caminho. Você é como um javali. Taizan murmurou enquanto criava distância. Você ativou o Lip. Ele tocou o teto do labirinto, escapando do alcance da esfera, e então desceu. Você ativou o pouso. O efeito da espada de habilidade foi ativado, imbuindo sua arma com grande poder. Razan ergueu o escudo com um rugido. Quando a espada estava prestes a tocar o escudo, Taizan rapidamente entoou um feitiço. Você ativou Frost Arrow. Você ativou a aceleração mágica. A flecha congelada materializada voou rapidamente em direção ao escudo e colidiu com ele. E ele se recuperou. Como se o ataque estivesse retornando, a flecha de gelo voou em direção a Taizan. Ele virou a cabeça para evitá-lo e golpeou com a espada. Um barulho alto ecoou. Usando o recuo para criar distância, Taizan murmurou. Então, ele é ativado em resposta ao tempo. Ele ativou o efeito do escudo em resposta ao ataque do oponente. Então o próximo ataque foi completamente refletido no oponente. Ele não tinha certeza do efeito exato, mas parecia mais ou menos assim. Entendo. A espada e o escudo. Essas eram as cartas de Razan. O efeito da espada foi Golden Destruction. Convocou uma esfera de destruição centrada na espada. O atraso de ativação foi quase inexistente. O tempo necessário para a reutilização também não parecia tão longo. Apesar disso, seu poder destrutivo estava logo abaixo da magia intermediária. E o escudo que refletia os ataques. Além disso, a própria defesa quase não sofreu nenhum dano. A armadura também é equipamento das profundezas? A armadura dourada usada pelo espírito. Não parecia um equipamento comum, mas ele ainda não havia confirmado. Você não pode me derrotar. Razan falou com confiança. Estas são armas que me foram concedidas pelo próprio rei, das profundezas. Você, que não chegou a esse lugar, não tem chance de vencer. Aceite sua morte em silêncio. Vamos ver isso. Taizan deu o pontapé inicial. Uma espada dourada apareceu em sua mão. Você ativou a espada dourada de Nabérios. Razan hesitou momentaneamente. A espada dourada que se materializou na mão de Taizan exalava um poder que não era facilmente visto, mesmo nas profundezas. Isso foi tudo. Razan ergueu o escudo. Taizan não recuou. Você ativou o Blade of the Fighting Spirit. Você ativou a adição. Você ativou o golpe forte. Você ativou o ataque contínuo. Você ativou a aceleração. Ele avançou ainda mais rápido e mais forte. Vendo Taizan prestes a atacar com a espada dourada, Razan zombou. Você acha que pode romper com força? Tolice. Ele provavelmente acreditava que havia um limite para o poder do escudo. Mas o escudo não tinha esse limite. Contanto que o momento fosse certo, poderia até desviar o poder do rei espiritual. Bum! Razan atacou com seu escudo. Vendo a espada descer, ele ativou o efeito do escudo. Rachadura. A espada tocou o escudo. Naquele momento, Razan percebeu que algo estava errado, mas já era tarde demais. O impacto intenso envolveu todo o seu corpo. 45.751 danos a Razan. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.